Olá pessoal, hoje eu trouxe um caso bem interessante para vocês de um homem de 35 anos, obeso, que foi submetido a uma colestectomia videolaparoscópica e evoluiu no pós-operatório com insuficiência respiratória. O que aconteceu com esse paciente, né? Então a descrição é que ele estava ainda sonolento no pós-operatório, evoluiu com insuficiência respiratória e foi entubado. E o raio-x mostra uma área cardíaca normal, sem derrame pleural e o infiltrado peribroncovascular, que foi confirmado na tomografia como um sinal de vidro fosco bilateral, predominantemente em áreas de peribroncovascular. O que aconteceu com esse paciente? Provavelmente esse paciente evoluiu com um edema pulmonar por pressão negativa. Essa é uma doença incomum, que predomina em pacientes jovens, mais comum em homens do que em mulheres, olha só. E ela é causada pela negativação intensa da pressão intratorácica, provocada, nesse caso, pela sedação pelo opioide no perioperatório. O opioide ele induz bradipneia com hiperpneia. Então, essa hiperpneia negativa muito a pressão intratorácica. O paciente até usa musculatura acessória, inclusive. Essa negativação da pressão intratorácica aumenta o retorno venoso para o ventrículo direito e, consequentemente, o débito cardíaco do ventrículo direito para os pulmões. E essa negativação intensa da pressão intratorácica gera pressão negativa intraalveolar, que rompe a barreira alveolo-capilar e causa extravasamento de líquido do interstício, do vaso, do capilar pulmonar para dentro do alvéolo, tá? Causando um edema pulmonar por pressão negativa. Então, diferente do edema pulmonar cardiogênico, diferente do edema pulmonar da SARA, onde tem no primeiro aumento da pressão hidrostática, no segundo inflamação com aumento da permeabilidade vascular pulmonar, o edema pulmonar por pressão negativa ele ocorre pela negativação intensa da pressão intraalveolar, causando extravasamento de líquido do interstício pulmonar para dentro do alvéolo. Como é que eu faço o diagnóstico disso? O diagnóstico é clínico e ele vem da história clínica compatível no paciente muitas vezes ali no pós-operatório, ou pode acontecer, por exemplo, em pacientes em crise asmática por negativação intensa da pressão intratorácica, ou com corpo estranho, laringoespasmo, obstrução da via aérea, tudo que venha a causar essa negativação intensa da pressão intratorácica. Lembre-se que ela é mais comum em homens jovens, justamente pela musculatura intercostal mais desenvolvida. Esses pacientes conseguem negativar intensamente a pressão intratorácica, cerca de menos 100 milímetros de mercúrio, né, já foi mostrado. Com um quadro clínico compatível, o raio-x com infiltrado pulmonar bilateral e esse padrão de vidro fosco agudo, e um paciente normalmente sem doença pulmonar ou sem doença cardiovascular que explique. O tratamento, lembrando aqui da fisiopatologia, não é um edema pulmonar causado por aumento da pressão hidrostática, então não adianta fazer diurético, não adianta fazer corticoide para reduzir a inflamação, porque não tem inflamação. É um tratamento meramente de suporte. A doença dura de 36 a 48 horas, então você vai fornecer o suporte que esse paciente precisa, seja oxigênio, cateter de O2, máscara de Venturi, máscara não reinalante, ou muitas vezes uma VNI pode ajudar, tá? Porque a pressão negativa, a pressão positiva, ela ajuda com na fisiopatologia da pressão negativa, e muitas vezes o paciente precisa de ventilação mecânica e pressão positiva, tá? Mas é uma doença autolimitada, vai durar entre 36 e 48 horas. Forneça tratamento de suporte, seu paciente vai melhorar. Um abraço!